eu tô aqui com a minha mãe e a gente vai gravar o primeiro vídeo da série Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Isso aí. A gente vai fazer primeiramente uma ambientação do livro para conseguir ficar mais fácil de entender. Porque assim como tem pessoas que já conhecem o livro, já assistiram o primeiro vídeo, tem pessoas que vão chegar nesse vídeo e não vão ter nenhuma informação. Mas a gente recomenda a vocês que para entender esse livro é bom saber da história do autor dele, que é o primeiro vídeo do nosso canal. Então, sinta-se livre para voltar lá. Isso aí. E também quem conseguir adquirir um exemplar é bom porque esse livro a gente vai conseguir se defender das batalhas que vão durar até a volta do nosso Salvador Jesus. E a gente vai conseguir aprender sobre o mundo espiritual, por mais que muitas pessoas possam não acreditar, que é o tema desse livro, é a batalha espiritual. Então já comecei tá aqui no meu índice aqui de anotações. A primeira coisa que a gente vai então, coloquei algumas perguntas pra gente começar a ambientação desse livro. É um livro religioso? Não, não é um livro religioso, na verdade não é. É uma ficção, né? Não é exatamente dessa forma que funciona, mas o autor quis explicar dessa forma aqui. É um livro com muita sátira. Isso Muita aí, sátira. isso Humor aí. até. É um livro com muito humor. Tanto é que aqui, Moisés, já que você tocou nesse assunto, antes do prefácio, se quiser ler, ó, já que você tocou nesse assunto. Pode ser. A melhor forma de expulsar o diabo, se ele não se render aos textos das escrituras, é zombar dele e ridicularizá-lo, pois ele não suporta o desdém, de Martinho Lutero. E o diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota, de Thomas More. Isso aí. Então, aqui Lewis faz muito bem isso, né? Essa sátira. Então, ele faz muito bem isso, por isso que ele coloca aqui. E eu gostaria também de trazer um versículo muito importante para o nosso estudo, que é Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Aproximem-se de Deus, e ele aproximará de vocês. Então, isso é bom nortear o nosso livro, porque se a gente se submete a Deus, se a gente obedece a Deus e a gente se resiste ao Satanás, o que é resistir ao Satanás? As tentações, né, ao pecado, aí Satanás foge de nós, né? Então, que coisa boa a gente ter um Deus que nos direciona, que a gente é submisso a esse Deus, que é um Deus dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente. Então, assim, não é um livro religioso. Precisa ser cristão para acompanhar a leitura? Não precisa, né? Precisa acreditar em mundo espiritual ou em demônios, em anjos? Não precisa. Tem muitas pessoas que não acreditam e tá tudo certo. Vai ser um livro de ficção, vai contar uma história com um desfecho, um final, beleza. Mas, se você pensa como nós, né, mãe? Que além de tudo que a gente enxerga, desse mundo que a gente vê, existe um mundo paralelo a esse, que é invisível e que é o mundo espiritual. Esse livro pode ser muito mais interessante do que você pode imaginar. E mais uma pergunta aqui. Como surgiu esse livro? Né? Que momento que surgiu esse livro? Quer falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra? Esse livro surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial, em que os ingleses estavam com a moral baixa, bombardeiros alemães, e eles queriam algo para reacender a moral dos ingleses. Então esse livro, né, também o Cristianismo Puro e Simples, uma série de palestras exibidas pela BBC, que depois viraram um livro, surgiram para aumentar a moral inglesa, não para separar doutrinas. É isso, o catolicismo acredita naquilo, o protestantismo nisso, o presbiterianismo nisso. Não. C.S. Lewis, ele não construiu muros, ele construiu pontes entre todos essas diferentes percepções da fé. Isso aí. Então o C.S. Lewis, ele foi chamado para fazer, né, essas palestras que daí deram origem a esse livro Cristianismo Puro e Simples. E justamente por isso que o Moisés falou, né? Ele conseguiu alcançar todos os corações, né? E isso é muito lindo. Por isso que ele é o autor mais lido, mais famoso, né? O autor cristão mais famoso do século XX. Mais uma coisa que eu coloquei para não esquecer aqui. C.S. Lewis, ele estava doente quando ele teve a ideia de fazer as cartas. Isso foi em 1940, né? E foi editado em 1941.
essas cartas foram 31 semanas. Cada semana era publicada uma carta. E nós vamos fazer os vídeos assim. Cada semana também fazer um vídeo, né, para vocês acompanharem com nós. Ou tentar. Ou tentar fazer, né, porque é um livro muito denso e a gente também tá aprendendo e tentando ficar um pouquinho melhor cada vez. O C.S. Lewis escreveu o livro à mão e quem digitou para ele? Foi o irmão dele, Warren Lewis. Então até aqui eles ainda estavam unidos e com aquela amizade linda que a gente viu lá em Little Lee, né? Ainda. Então, Lewis disse que não foi uma experiência prazerosa escrever esse livro. E então aqui a gente tem também um código muito importante para a gente refletir um pouquinho antes de começar a leitura. Lewis disse que não foi uma experiência prazerosa escrever este livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Porque ele teve que forçar a mente dele para coisas que não agradam ao nosso Senhor. Pecados, perversidade, coisas que são abominações para Deus. E isso não foi uma experiência agradável para ele. Ao mesmo tempo, foi muito fácil. Ele comenta que foi super fácil e ele não se vangloria de ter escrito uma coisa dessas. Ele se gloriaria se ele tivesse escrito alguma coisa que falasse de Deus, dos atributos de Deus, ou de alguma coisa que falasse sobre Jesus, que é uma coisa dificílima de escrever, que a nossa natureza não tem facilidade de fazer a coisa boa, e sim de fazer o que é errado. Então, é por isso que também, ao mesmo tempo que ele teve essa experiência que não foi nada prazerosa, ele disse que foi super fácil. Ele teve muita facilidade de escrever o que era ruim, e é por isso que aqui a gente tem esse código, né? A gente tem lá em Romanos, a Bíblia vai nortear o nosso estudo, porque a Bíblia é o livro dos livros, né? É o único livro que o autor está vivo conversando com nós no momento que a gente está estudando. Então, eu vou usar essa tradução aqui, que é a Nova Almeida atualizada, e em alguns momentos também vou usar a King James, que tem uma versão diferente. E aqui nessa diz assim, ó. Essa eu peguei a Almeida Revista e Corrigida, que eu achei a tradução melhor. Romanos 7, versículo 19 e 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então é isso, sabe? A gente tem uma facilidade enorme para fazer o que desagrada a Deus. Quando a gente percebe, a gente já fez. Mas o bem que a gente tenta fazer é muito difícil. E é esse aqui o código, né? Lewis está dizendo para nós. Ele teve tanta facilidade de escrever o que era ruim, né? Ele fez rapidamente esse livro, mas foi dolorido. E ele também teve que se aconselhar, ele buscou os líderes da igreja dele para fazer aconselhamento, porque ele estava profundamente triste por aquilo que ele estava escrevendo e a facilidade que assustou ele, essa facilidade que ele tinha de escrever sobre as coisas que não eram tão agradáveis a Deus. Então, isso é um código que a gente tem que guardar, porque o ser humano é assim, né? A nossa alma e o nosso corpo são amigos, só que são inimigos do espírito. Então, é uma luta constante entre o espírito e a carne. Então agora, com essa ambientação feita pela minha mãe, eu vou ler aqui uma parte do prefácio. Não tenho a mínima intenção de explicar como a correspondência que trago a público caiu em minhas mãos. Nossa raça pode cair em 2 erros igualmente graves, mas diametralmente opostos. Quanto aos demônios, o primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e se sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saúdam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Então não é porque você não acredita no Satanás, nos demônios, no mundo espiritual, que você não vai ser atacado por ele ou manipulado. Satanás saúda um materialista que não acredita em nada, um cético, e um bruxo cartomante da mesma maneira. Os dois vão ser usados por ele. Por exemplo, o que está acontecendo em Hollywood agora? Satanás usou esse demônio, né? Esse Puff Daddy. Usou esse cara para fazer o mal. E agora ele expôs ele. Então, ele usa e abusa, no final joga fora, descarta, expõe todo o poder e deixa para se virar. Então, a gente tem que se proteger, a gente tem que estudar sobre o mundo espiritual para não ser usado, não ser atacado por ele, não sofrer tentar sofrer o mínimo de consequências possíveis. E vai ser assim até o dia que Jesus voltar. A gente vai continuar sendo atacado e atormentado. Isso aí, Moisés. Perfeito. E na Bíblia diz, né, que Satanás é ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E
é isso aí, a gente vai ser atacado, com certeza, né? Mas se a gente tem um conhecimento no mundo espiritual um pouquinho maior, a gente vai conseguir se defender mais, né? A gente vai conseguir entender para não ter um comportamento que não é bom, né? Para ter mais calma, para entender a outra pessoa que não tem esse conhecimento ainda. Então é nesse sentido, é muito importante a gente conseguir. Por que então estudar o mundo espiritual? Por que a gente escolheu um livro que fala somente sobre isso, né? Fala todinho sobre batalha espiritual, que é aquilo que toda pessoa vai sofrer no decorrer da vida dela. Então assim, o porquê estudar batalha espiritual? Por que estudar o mundo espiritual e conhecer, né? Porque nosso Deus é espírito e a gente tem que conhecer esse mundo espiritual para conseguir discernir as coisas espirituais, para conseguir se aproximar desse Deus que é espírito, né? E conseguir escutar ele falando com nós. Quanto mais próximos a gente estiver de Deus, mais a gente vai escutar a voz dele conversando com nós. Então, feito essa entendimento, pode continuar a leitura, mas O gênero da escrita usado neste livro pode ser entendido com muita facilidade por qualquer um que já aprendeu essa artimanha, mas pessoas mal intencionadas ou voláteis que poderiam fazer mau uso dele não poderão falar que aprenderam comigo. Os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso. Nem tudo que o maldanado diz deve ser tomado como verdadeiro, nem mesmo a partir do seu próprio ponto de vista. Não realizei nenhuma tentativa de identificar qualquer seres humanos mencionados nas cartas, mas acho muito improvável que as figuras como reverendo, cravo ou da mãe do paciente sejam completamente plausíveis. Há desejos reprimidos tanto no inferno quanto na terra. isso. Então aqui ele fala, né, que os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso, né? E aqui a gente tem, dá para fazer um entendimento, porque a gente não sabe quem que vai assistir esse vídeo, né? Se a pessoa acredita ou não, ou já ouviu falar no que está escrito na Bíblia. Então, rapidamente, eu vou para alguns capítulos aqui da Bíblia, alguns autores, fazer só uma introduçãozinha para a gente conseguir saber. Ah, Roberta, mas tá, existe demônio. Da onde que são esses demônios? Quem são esses demônios? Como aconteceu? Rapidamente, então, a gente vai fazer um entendimento aqui para ficar mais claro, né, esse estudo. Então, aqui, ó, Ezequiel, capítulo 28. Eu vou falar o que aconteceu aqui e vocês podem procurar depois na Bíblia de vocês, né? Então, em Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 12 a 17, vai contar aqui, né, sobre Lúcifer, Lúcifer foi um anjo, um querubim que foi ungido por Deus, né, e foi criado por Deus. Então, aqui vai falar sobre as características do Lúcifer. Cheio de sabedoria, modelo de perfeição, perfeito em formosura, de todas as pedras preciosas o cobria. Aqui fala todas as pedras. Fala dos ornamentos, engaces, ele tinha também ornamentos de música, tamborins pelo corpo, então tudo leva a crer que ele era o líder do louvor para Deus. E ele aqui fala, ó, que Deus o colocou no Monte Santo, né? Andava no meio das pedras brilhantes, era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade no Lúcifer, né? Então, assim, o nome Lúcifer quer dizer estrela da manhã, né? Então, assim, olha só como ele foi criado, perfeito. Mas o que aconteceu? Ficou orgulhoso, elevou-se o coração com a formosura que ele tinha. E aí, por causa do seu esplendor. Então, assim, o que acontece aqui? Tudo em Ezequiel. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então, ele está na terra e todos os reis estão... Reis, no caso, agora é todos, né? Todos estão contemplando Lúcifer. Então, essa glória do mundo foi dada a Lúcifer. Isso é muito importante e muito assustador, que é o que a gente vê hoje, né? A glória do mundo foi dada a Lúcifer. Então, fica pra gente refletir sobre isso. Indo para Isaías, também, né, ilustrando tudo na Bíblia, capítulo 14, versículo 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Então, aqui, você que debilitava as nações. Então, o que acontece aqui com o Lúcifer, né? Ele era tão perfeito, tão lindo, tão belo e formoso, cheio de sabedoria, que ele achou que ele podia ser que nem Deus, queria estar aonde Deus estivesse. Olha só que grave isso aqui. Olha como ele pensava: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono acima das estrelas,
Me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, gente, queria ser igual a Deus. Meu Deus, que heresia isso aqui. Nossa, Lúcifer, esse era o Lúcifer. Era o Lúcifer, porque quando ele cai, quando Deus expulsa ele, finalizando bem rapidamente aqui, indo para Apocalipse, só para vocês entenderem da onde que tem todos esses demônios, né, que caíram com o Lúcifer. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então estourou a guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Só explicando rapidamente da onde que vem então todos esses demônios. Aí a gente vai ter subdivisões, mais pra frente a gente pode até fazer um vídeo, né? Principados, potestades e todas as hostes aí do maligno. Então assim, é desse momento aqui, ó. Tudo isso daqui aconteceu e eles caíram. Deus expulsou, houve uma guerra, né? E eles foram expulsos e caíram por terra. Então aonde que tá todo esse 1/3? Deus compara os anjos com as estrelas do céu, aqui em Apocalipse. Então 1/3 dessas estrelas caem e são os demônios que acompanham Lúcifer. Então Lúcifer e 1/3 dos anjos caem, são anjos caídos que se transformam em demônios. E aqui a gente pode ter um entendimento também. Olha como Lúcifer, ele é inteligente e sábio e ele tem o quê? Uma artimanha. Ele seduz, ele convence com a lábia dele, ele é muito inteligente. Então ele convenceu 1/3 de seres muito sábios, inteligentes, superiores a nós. Imagina o que ele não faz com nós. Acho que vale ressaltar que, então, se são comparados as estrelas do céu, tem pelo menos umas dezenas ou centenas de demônios para cada um. Mas tem o dobro de anjos. Exatamente, não vamos deixar o pessoal também assustado, né, filho? Vamos dar notícia boa que é 2/3 de anjos e 1/3 de demônios. Eram anjos, quando caem, quando são expulsos, se transformam em demônios, né? Lúcifer era Lúcifer, que é a estrela da manhã. Quando ele é expulso do céu, ele se transforma em Satanás ou diabo, né? Então, agora a gente começa a entender da onde que tem todos esses demônios que vão influenciar totalmente a nossa vida. Se você acredita ou não, eles vão influenciar igualmente a sua vida e a nossa vida. Em suma, devo acrescentar que não foi feito nenhum esforço para verificar a cronologia das cartas. Parece que a de número 17 foi composta antes do início do racionamento mais intenso, mas, em geral, o método diabólico de datação parece não ter relação com o tempo terrestre nem Arquímedes reproduziu. A história da guerra na Europa, embora apareça aqui e ali no sentido de afetar a condição espiritual de um ser humano, obviamente não é do interesse de modo danado. C.S. Lewis, Magdalen College. Isso aí. Então, Moisés, quer falar um pouquinho sobre por que não é do interesse do mal danado a Segunda Guerra Mundial, a história da Segunda Guerra Mundial na Europa? Na guerra, a gente consegue ver o quão miserável a gente é. A gente pode morrer a qualquer segundo. Então a gente vê o quão dependente de uma força maior, que seria Deus, a gente é. Então acaba aproximando a gente das pessoas ao nosso redor e junto com isso aproximando de Deus. Imagina se você tivesse encurralado e prestes a tomar uma bala na cabeça. Quem que você ia clamar? Ao dinheiro? Você ia clamar ao materialismo? Ou você ia clamar a Deus? Se ajoelhar no chão, se arrepender das suas coisas? Isso aí, na iminência da morte, a gente clama a Deus. A gente clama a Deus. A gente vê o quão dependente dele a gente é. E a gente esqueceu de falar que na abertura aqui, ó, antes do índice aqui, ó, do sumário, tem para quem foi dedicado esse livro, né? Então esse livro foi dedicado para J.R.R. Tolkien, que dispensa apresentações, né? A gente falou um pouquinho sobre ele. Então, eles foram amigos até o final da vida do C.S. Lewis. Mas o Tolkien não gostou muito dessa dedicatória, né? Na cabeça dele, ele achou que o Lewis devia ter amadurecido mais a ideia, deveria ter, né, peneirado mais o que ele ia escrever.
E o Tolkien não entrega tanto, né? Não fala tudo, talvez, que ele gostaria, ele é mais comedido, né? Digamos assim. E o Lewis, nesse livro aqui especialmente, é um dos livros mais fáceis até de entender do Lewis, porque ele fala tudo. Ele escancara a realidade aqui, ele entrega o material, é um material muito, muito denso, assim, tem muito entendimento e muita instrução para nossa vida. Esse livro aqui é para a vida inteira, a gente sempre vai tá acontecendo alguma coisa que está nas cartas, vai estar na nossa vida, de alguma forma, alguma batalha. Então o Lewis entregou tudo aqui. E o Tolkien achou que ele foi muito precipitado, né? Achou que talvez ele faltou um pouco com respeito de falar de diabo, de coisas assim, descaradamente como ele fez. Então essa é uma curiosidade aí. Mas esse livro foi dedicado para o Tolkien. Eram estilos diferentes de escritas, né? E dá pra ver que Tolkien faz referências nos livros deles, por exemplo. O Hobbit é um livro que tem referências a Jesus, a Deus, o Senhor dos Anéis também, a mundo espiritual. Então, ele esconde, ele faz um trabalho, se dá o trabalho de deixar algumas coisas ocultas. Agora, Lewis escancara a realidade. Ele escancara, né? É isso aí. Então, para finalizar e para no próximo vídeo começar com a carta 1, a gente vai só agora colocar algumas legendas para a gente conseguir entender o livro, né? E até porque aqui ele fala, ó, né, que o gênero da escrita usado nesse livro pode ser entendido com facilidade por qualquer um. Porque aqui, ó, os leitores são aconselhados a lembrar que o diabo é um mentiroso. Então, assim, como a gente vai fazer a leitura desse livro? Vai ter aqui 4 nomes aqui pra gente conseguir identificar e entender. Tem o mal danado, que é o diabo mais experiente, no caso, né? O demônio mais experiente, no caso, seria, né? E aí tem o verme lindo, que o verme lindo é aquele demônio, digamos assim, que saiu da faculdade e tá em campo de estágio, né? Vai para aprender a tentar o paciente. Vai ser o tentador deixa eu entender que cada um vai ter pelo menos um demônio, mas como Moisés falou, pode ter muito mais. Lembrando do endemoniado gadareno lá, né? Tinha 6.000 demônios, né? Não vamos deixar com medo do pessoal, mas a princípio é um, o livro aqui traz um. Mas assim, não é uma regra, entende? Isso daqui é uma ficção e ele usou assim pra gente entender o mundo espiritual, de uma maneira com uma ficção. Mas pode ter mais, tá? Pode ter várias áreas da nossa vida que os demônios estão presentes. A gente vai estudar mais profundamente sobre isso. Mas aqui então esse verme lindo é esse demônio que está estagiando, né? Ele está aprendendo com o mal danado como tentar o paciente. Quem que é o paciente? O paciente é o ser humano que vai ser tentado, né? Então, o objetivo do vermelhindo é desviar o paciente do propósito dele, que é se aproximar de Deus, né? E o mal danado vai orientar o vermelhindo a fazer isso da maneira melhor possível, né? Com mais eficiência. Também temos aqui a palavra inimigo, vai repetir muitas vezes aqui. Quem que é o inimigo aqui do livro? É Jesus, né? Quem que os demônios não suportam escutar? Quando a gente vai repreender alguma coisa, quando a gente vai, né, pessoas que expulsam demônios, é em nome de Jesus. É Jesus o nome aqui, o poder. O poder está dado para Jesus, é somente Jesus. Então o inimigo, Jesus Cristo. E aqui tem também o Senhor das Profundezas. Então aqui o Senhor das Profundezas é o Satanás. Então trocou aqui, né? Pra gente fazer esse entendimento. A gente tem que sempre lembrar. O inimigo é Jesus. O Senhor das Profundezas é Satanás. O paciente é o ser humano, né? Que vai ser tentado. E daí tem o demônio mais experiente, que vai ensinar o que tá saindo lá da faculdade, né? Depois aparece até a hierarquia dos demônios ali, dá para entender que tem hierarquias, né? Demônios mais a chinelagem, como eu digo no estilo das mulheres, né? De quinta, a chinelagem dos demônios. Aí depois uns pouquinho acima, mais acima, né? É que nem um exército. Vale ressaltar que esse livro é do ponto de vista dos demônios, a cara de o diabo a seu aprendiz. O diabo é o mal danado e o aprendiz é o vermelhindo. Então, se eles disserem para fazer uma coisa, não façam. Se eles disserem para ir para a direita, vai para a esquerda. Então, o inimigo aqui seria Jesus, né? Então, é ao contrário, é tudo invertido. Isso aí. Então, é bem que nem o Moisés falou. A gente sempre lembra disso, né? Tá invertido aqui. E a gente, assim, com essas legendas, a gente vai conseguir fazer um melhor entendimento para nortear a leitura
e a gente ter o melhor proveito desse livro, né? É. Seria isso, né? Acho que sim. Então tá.